Bebida conhecida há milênios, a ayahuasca e sua potente experiência são os temas do Conta Pra Mari dessa semana. Oferecimento Engemas Engenharia e Jeans Story Moda Sustentável. Com mais de 30 anos de história, a farmácia Rodocentro oferece uma enorme linha de medicamentos, produtos de higiene, cosméticos, perfumaria e itens alimentícios. Em sua nova, moderna e ampla unidade, a Rodocentro acolhe seus clientes com muito mais conforto. Rodocentro, 30 anos de história. Tecnologia e amor pelos pets fazem da clínica Sigla e Narciso referência na região. O espaço oferece banho e tosa, além de cirurgias, internamento, vacinação e hemograma animal. Sigla e Narciso é veterinária e atende em São Cristóvão há 12 anos. A Crivita é o primeiro centro de vacinas da região, um espaço moderno e inovador no coração de Porto União. Na clínica você encontra vacinas do calendário do Ministério da Saúde, além de uma cartela ampla de outros imunizantes. Crivita é sinônimo de segurança e qualidade em vacinação. Soft News, uma empresa especializada em consultoria, implantação e desenvolvimento de sistemas que é referência na área de tecnologia de informação no Vale do Iguaçu, oferecendo serviços de distribuição, financeiro, controladoria e manufatura. Vem para Soft News Soluções em Sistemas. Estasiac Assessoria Empresarial, uma empresa de prestação de serviços contábeis, registrada no Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina e do Paraná, atendendo toda a classe empresarial da região. Conheça a linha de serviços da Estasiac e tenha o controle sobre as melhores decisões para a sua empresa. Um espaço para reunir a família e os amigos, as crianças e os vovós. A Fazendinha Gelateria tem todos os elementos de uma fazenda: ar puro, árvores, flores e, claro, sorvete. São muitos sabores, todos temperados com doses de carinho, servidos fresquinhos para todos os paladares. Para entender melhor a história, a raiz da ayahuasca, a gente precisa contar com a ajuda de quem entende bem do assunto. Aqui nas Cidades Irmãs são vários os institutos xamânicos que conhecem e fazem uso da bebida em seus rituais. E a gente veio conhecer um deles. Por conta da organização do nosso programa, aceitamos o convite da equipe do Instituto Grande Sol Central, que funciona a poucos quilômetros do centro de União da Vitória. O lugar é lindo, tranquilo, cheio de natureza. Nossa conversa não poderia ser diferente. Ela foi aqui, ao redor da fogueira. Agora me conta um pouquinho aqui do Instituto. Quanto tempo tem? Como é que funciona? Além da ayahuasca, que é o ponto alto, com certeza. O que mais a gente tem aqui? Então, aqui no Instituto Grande Sol Central, nós somos um bebezinho ainda. Eu e o meu marido já consagramos a ayahuasca há 15 anos. Então, nós iniciamos os estudos e depois a coordenação junto com o Enio Vaz, que é do xamanismo de Porto União. E durante 13 anos nós ajudamos na condução do Instituto lá. O Enio também super famoso nessa área também, muito famoso, conhecido, né? Até por ser essas raízes, né? Uhum. Que, no caso, a gente trouxe para a região, né, essa ayahuasca e o xamanismo também. E começou a surgir esse bebezinho, né? E aí eu não queria fazer nada lá no centro urbano, que eu acho que o xamanismo ele carrega muito essa coisa da natureza, né? De trazer a pessoa, de tirar ela de lá e trazer para esse meio natureza, que é importante, né? É a conexão mesmo, né? Verdade. Conexão com a natureza. E aí a gente também tem essa ideia da terapia. Então não é somente um instituto xamânico, né? Vai um pouco mais além, porque nós temos aqui um centro terapêutico também, né? Nós fazíamos terapias com reiki, constelação familiar, aromaterapias. Então são várias
ferramentas que juntamente com a ayahuasca nós apresentamos para as pessoas. Porque a gente entende assim, às vezes vai vir aquela pessoa que a ayahuasca vai ser muito profundo para ela. Então a gente começa a tratar com outras terapias, né? E o importante é o resultado, é a pessoa se sentir bem e ficar alegre novamente, ficar revivificada. Elisa conta que foi através do chá da ayahuasca que ela mesma curou sua depressão, após uma única experiência com o xamanismo. Experimentou a ayahuasca e fez tanta limpeza que curou, em um único momento, toda a sua depressão. Daquele dia em diante, eu nunca mais tomei antidepressivo ou algum outro medicamento que precisasse agir, né? Então, assim, eu curei a minha alma. Eu vivifiquei, né, a experiência e ressignifiquei a minha vida. O chá é permitido inclusive para crianças que, se participarem do ritual, recebem doses bem pequenas da ayahuasca. Grávidas também podem tomar, desde que estejam com gravidez acima do 3º mês. Não há limites para tomar o chá, desde que isso não se torne uma dependência. Mário Patruni é secretário-geral do Instituto. Depois de muitos anos fora do país, trabalhando como bailarino profissional, voltou ao Brasil e teve justamente o Instituto Xamânico como um dos principais motivos. Com 17 aninhos eu já fui embora atrás do sonho de viver da arte, mais especificamente da dança. Fui para Curitiba, fiquei 10 anos lá. Lá me formei em dança pela Faculdade de Artes do Paraná e tive um momento aí no Guaíra com o Jair Moraes, que foi uma referência da dança no Brasil. E a partir daí foram passando os anos e tudo foi me levando para fora do Brasil, para viver a arte em si, que a gente sabe que no Brasil é um pouquinho difícil, fora do Brasil eu tinha mais oportunidades. E aí o tempo foi passando e fiquei longos 7 anos fora do Brasil, né? Olha só. Nesse período viajei por 40 países, alguns bem exóticos, Finlândia, Estônia, Israel, né? Olha que todas vivência. as ilhas gregas ali, bem Que legal. bacana. E até então não tinha contato com a medicina da ayahuasca, né? O que aconteceu? O tempo passou, eu voltava para a União aqui, sei lá, em um ano eu voltava uma vez por ano, né? Ficava um mesinho só, e aí a gente vai colocando prioridades na vida. Eu já estava colocando o que era mais importante para mim, porque aí é muito engraçado, porque o tempo vai passando, você vem, fica tão pouco, quando você volta você vê seus pais, sua família, sua sobrinha, o tempo passando e você não está fazendo parte disso. Então isso pesou também no meu regresso, mas o que pesou mesmo era, eu estava morando em Cancún e vim para cá numas férias aí e num bate-papo com um amigo, ele me falou sobre a ayahuasca. Sei lá, eu ia embora na segunda-feira, ele me falou na sexta-feira. E eu fui conhecer a medicina. Até então nunca tinha... Nada, nunca tinha imagina, jamais. Não tinha nem informação sobre a existência. E aí, nessa noite, foi uma experiência transformadora. Em todos os níveis, em tudo. Nada nunca chegou nem perto do que foi entrar para dentro de mim. Isso eu que conheci tantos espaços fora, né? Pois é. A viagem mais importante foi entrar. A vida são feitas de momentos, né? Eu vivi todos os meus fora daqui e agora eu sinto que tem um papel bem importante junto com a Elise e com o Léo para que isso que vocês estão vendo em vídeo seja algo tão grande que vai sair da proporção dessa tela que vocês estão vendo aí, até porque eu sei que vocês vão vir aqui ainda, e que tome uma proporção tão grande no sentido não de popularizar, mas de transformar vidas. Que legal, que Essa bacana. é a ideia maior desse espaço que vocês estão conhecendo. Que você se comove também, se emociona de falar, né? Porque Nossa Senhora. a tua vida também, com certeza, se transformou, né? Eu acho que o autoconhecimento é maravilhoso, né? E que se você conseguiu fazer isso com a ayahuasca, outros também conseguem, né? Conseguem acessar. E a gente vê de maneira tão simples, aqui pertinho,
temos aqui a oportunidade de fazer isso, né? Muito legal você falar sobre isso, de estar tão pertinho, porque isso é um ponto-chave. Hoje a gente vê a mídia, enfim, a informação é muito rápida, né? Então você vê um famoso, um Fábio Assunção, o Alok, que está indo até tribos tão longe, atrás de uma cura, atrás de uma medicina. E aqui você em casa está tão pertinho, né, de um espaço, e até coloco como referência um dos meus chefes na Europa, que é o Lion Mello. Ele é foi figurinista da Xuxa no Dance em Brasil, e ele estava passando por um momento de dificuldade em São Paulo bem assim, significativo, e um belo dia o Lion me ligou, né, falou: Marinho, eu estou indo para a União, eu lembrei que você, né, trabalha com ayahuasca, enfim. Resumidamente falando, ele veio para cá, uma visita acabou virando 2 meses, né? E foi uma transformação tão grande na vida dele, e ele é um artista que eu admiro e me coloco lá no chão frente a ele. Olha só. E ele veio, e ele com certeza ainda vai trazer mais pessoas, mas pensa, o cara que está hoje em Pernambuco, porque está de férias, enfim, é um nome importantíssimo em São Paulo, veio até a União da Vitória. E a gente tem essas medicinas, né, tão pertinho, seja você de Curitiba, da região, das Gêmeas do Iguaçu. Aproveitar, enfim, né? Para que se dê a experiência de conhecer e principalmente desconstruir toda uma imagem equivocada que se construiu a partir da ayahuasca. Para Marinho, a ayahuasca é expansão. Eu consigo acessar um potencial artístico e a polivalência artística, né? Que isso não é trabalhado em outros lugares. Quando a Mari estava na aula de artes lá na escola, geralmente o professor manda ela fazer a margem, desenhar e não sei o quê. Porque a maioria dos formados em arte são formados em artes cênicas, né? Dificilmente um professor trabalhou música, com a Mari, percussão de corpo, ou a dança. E isso veio vindo aos pouquinhos. Então, na faculdade, a gente já trabalha a polivalência artística. E isso está sendo trazido por xamanismo também. Olha, né? que Que a arte pode se expressar através de uma pintura, de um desenho, da elevação musical do ritual e do mais coitadinho que sofre é o corpo, né? Que desde a Igreja Católica o corpo é proibido, o que importa é o etéreo, e a gente sabe que não. Hoje em dia o corpo está ligado a tudo. Então, para mim, a ayahuasca, a arte anda ali, lado a lado, mas é só a minha opinião. Manda para a Mari a sua opinião também. E antes da gente acabar, Mari... Tem que experimentar para saber, né? Que cada fica o convite para você também, viu? Quero ver. Vamos ver, Tem ver, que sentir, né? Tem que e quando experimentar. sentir, que seja verdadeiro. Mas eu sei o que você deve estar se perguntando. Afinal de contas, o que é a ayahuasca e como é que ela age no nosso corpo? Pois bem, vamos às respostas. O que é a ayahuasca que chama tanto atenção, esse tema tão polêmico, tão curioso? Primeiro vamos explicar o que é a ayahuasca. Então, a ayahuasca é um chá, é uma bebida indígena e as plantas são da Amazônia, da bacia amazônica. E tão sabiamente esse conhecimento foi entregue aos indígenas que tiveram, já digo, essa sabedoria de reunir 2 plantas, né? A chacrona e o jagube, que é um cipó. E a coacção dessas 2 plantas, então, juntamente com a fervura da água, fazem o chá da ayahuasca. Tão simples, mas tão misterioso ao mesmo tempo. Tão poderoso, né? Tão poderoso. Vocês fazem aqui ou vocês já adquirem esse produto pronto já? Então, no nosso instituto, nós fazemos a compra das tribos indígenas do Acre e nós temos um distribuidor também, que são Mentes Livres, e o Erasmo, né? Então a gente já confia nesse fornecimento, porque existe todo esse cuidado, né? E tem que ter esse cuidado, aonde você vai comprar, aonde é realizado o feitio, que eles chamam o feitio da ayahuasca, né? Porque ela é preparada dentro da cultura, dentro dos rezos, dentro de orações, então existe toda uma preparação energética também
para que aconteça uma ayahuasca com qualidade. Não é um simples chá Não. cozido Não, ou fervido, não. É diferente, São né? horas e horas de cozimento para chegar num ponto, né, onde as folhas se fundam e as substâncias, no caso, né, se reúnem ali para que aconteça o poder da ayahuasca. Agora, o grande mistério é esse poder de fato. Quem toma ayahuasca tem efeitos diferentes, né? Cada Sim. pessoa reage de alguma maneira. Mas quais são as reações mais comuns, Elisa? Tá. Primeiro, ela vai fazer uma expansão nós chamamos de expansão da consciência. Na verdade, é uma alteração fisiológica que acontece, tá? A ayahuasca, ela tem princípios ativos que vai fazer com que as sinapses cerebrais diminuam, que é a mesma sensação de quem entra num estado de transe meditativo. Olha só. No budismo é muito usado isso, né? Eles meditam durante horas e horas e horas para chegar num estado meditativo, no transe. E com a ayahuasca isso Já vai pra lá. minutos que acontece. E aí, à medida que você toma a bebida, você consegue tem essa expansão da consciência e você consegue visualizar coisas que talvez não visualizaria se estivesse com a consciência fechada. Com certeza. Então, Como que é isso? Acontece isso? Então, após a ingestão do chá, aproximadamente uns 20 minutos, e isso depende de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que entram na força ali por volta dos 40 minutos. E tem aqueles que 15, 20 minutos já estão sentindo essa expansão, né? E à medida que você vai expandindo, se concentrando, os efeitos começam a acontecer. O que seriam esses efeitos, né? Existe o efeito físico que pode levar a uma limpeza, tá? Essa limpeza ela pode ser um vômito, ela pode ser uma diarreia até mesmo, choro, catarses. O mais frequente seria realmente o vômito e as catarses de choro. Por que o choro? Quando nós entramos num estado meditativo, tá? A gente fala que a ayahuasca ela faz com que você mergulhe para dentro de si. Então você vai olhar coisas que te incomodam, que podem estar causando uma ansiedade, que podem estar causando uma depressão, né? E quando você olha para aquilo, que você traz essas sombras para fora, junto com esse mistério, com esse poder da ayahuasca, você consegue definir com clareza o que precisa ser mudado em você. É possível você curar alguma depressão? É possível curar trauma? É possível resolver esses problemas intensos emocionais com a ayahuasca? Tá. Então, nesse meio da ayahuasca, existe uma frase muito utilizada que diz que a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca, né? Então, aqui, quem nós entendemos que deveria ter muito cuidado ou até mesmo não consagrar, quem já tem predisposição a surtos psicóticos. Você pode estar com os olhos fechados e você vai ter essas mirações. Poxa. Entende? Tem pessoas que acessam vidas passadas, então é uma terapia, como se fosse o TPV, que eles chamam, né? Terapia Vidas Passadas. Então, se algum trauma ficou lá no passado, você vai fazer esse resgate, que nós chamamos o resgate de alma. A ayahuasca é consumida em alguns rituais religiosos e leva as pessoas a viverem experiências psicodélicas. A palavra é indígena e significa algo como o cipó do espírito. No Brasil, o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas retirou em definitivo a ayahuasca da lista de drogas alucinógenas, reconhecendo seu uso religioso. Foram 18 anos de estudos até que a substância é considerada segura para o consumo. E é preciso entender bem a diferença. Santo Daime não é a mesma coisa que o chá.
Usa-se da mesma medicina. Então você vai falar, no Santo Daime consagra-se outro chá? Não, é a mesma medicina. Tanto que muitos institutos xamânicos usa-se de uma ayahuasca que foi feita a partir de um feitio, que a Elisa já explicou, que foi feita num Santo Daime, né? Que tem outra ritualística, outra forma de fazer. Mas o Santo Daime tem outros modelos ritualísticos. Certo. Então o nosso modelo ritualístico é diferente. Em que sentido? O xamanismo, as pessoas vão chegar aqui de uma forma bem prática, vou falar. Certo. Bem simples para você que está em casa entender. As pessoas fizeram a inscrição lá no site, responderam uma ficha de anamnese, dizendo se está tudo certinho com a saúde, não vale mentir, né? Tudo certinho ali. Chegou no instituto, se for um ritual noturno, toma uma sopinha lá, senta aqui nesse espaço que vocês estão vendo, dentro de uma ritualística, está homens para um lado, mulheres para o outro. Além de uma questão energética, tem uma questão assim, Mari está ali no cantinho, ela precisa de um auxílio, lado das mulheres, quem vai auxiliar você é uma irmãzinha que está aqui para isso, entendeu? Privacidade. Conforto e... Isso, e confiança em quem está auxiliando. Né? Começou o ritual, consagram todos juntos a medicina, a partir daí não existe fala, ninguém está pregando nada para você aqui, falando, você tem que acreditar nisso, porque... Isso não existe. Tá? Silêncio. Quem vai fazer o papel do autoconhecimento é a medicina da ayahuasca. Né? Começou o ritual, a Mari está aí, igual você está me olhando agora, fechou os olhinhos e vai ficar nesse estado meditativo. A concentração, que chama, é um ritual criado, musical, para que você acesse tudo o que precisa, que tem aproximadamente 2h30. Tá? Terminou esse tempo, uns mais longos, outros sempre com matemática, chakras, não sei o quê. Tem o tema da noite a ser trabalhado. Né? Terminou as 2h30, a Mari já pôs tudo para fora, já chorou o que precisava, já passou por um processo de limpeza ou não é uma regra, né? Também quebrar isso, vai lá para vomitar, vai lá para não sei o quê. Nada a ver, né? Pode ser que sim também, tudo bem, não, exato. Passou as 2h30, vai ter um bailado, todo mundo em volta da fogueira, para quê? Para ir colocando o irmãozinho dentro do movimento, do levantar um pouquinho, colocar o corpo para ir voltando dessa questão etérea onde ele estava e voltando para a terra mesmo. Né? Bailadinho em volta da fogueira. Depois tem uma outra ritualística do rapé, que a gente conversa em outro momento sobre o que é. Se você de casa quer saber o que é o rapé, manda para a Mari, que a gente faz uma reportagem só sobre o rapé. Já teve porque muito temos referências importantíssimas aqui na região sobre outra medicina que também é polêmica. Traz o tema aí. Olha aí, ó. Enfim, fica para a próxima. E daí terminou o ritual, se é noturno, todo mundo para a caminha, dorme, acorda no outro dia, toma um cafezão, compartilha as experiências e vai para casa. E é isso. Se é diurno, vê se o irmãozinho tá bem, tá tudo certo, come alguma coisa, vai diurno para é mais casa. rápido. É mais rápido? O tempo é o mesmo. Ao mesmo tempo, mas o só não tem o só que aí, dormir. Aí só não tem o dormir. Tá. Só que a gente vê se a pessoa tá bem para ir embora, precisa ficar mais um pouquinho ou não, né? Tá. Santo Daime, outra ritualística. Não tenho tanta propriedade para falar, só participei de um ritual, então não tenho voz de fala nisso. É legal você trazer alguma entrevistada do Santo Daime, mas o Santo Daime é uma outra religião própria, onde o irmãozinho vai lá e se encaixa na ritualística deles, que é bem específica e bem diferente. O xamanismo é a base de tudo o que a gente viu por aqui. Ele remete lá no passado, no tempo onde não havia religião. Mas, acima de tudo, o que o conceito nos mostra é o respeito à natureza, ao corpo, aos limites e à expansão da nossa mente. Não é à toa que xamã significa aquele que sabe.